TCE Entrevista de hoje tem a honra de receber o presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, conselheiro Gilberto Pinto Monteiro Diniz. Gilberto Diniz, mais conhecido. Muito bem-vindo, doutor Gilberto. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui. Esse bate-papo com você, Denise. Doutor Gilberto, a gente gostaria que o senhor falasse para nós um pouquinho da sua carreira aqui no Tribunal de Contas. Como foi o início de sua vida aqui no tribunal? Eu ingressei no tribunal em 1988, exatamente no dia 18 de julho de 1988, eu vim aqui para tomar posse no cargo efetivo de, à época, contador-inspetor, que depois, diante das alterações posteriores, hoje esse cargo ele é denominado analista de controle externo, especialidade ciências contábeis. E logo depois, em 2005, eu fiz um novo concurso público, esse outro concurso para o cargo de auditor, que hoje é conhecido aí também como conselheiro substituto. E durante o período que eu ingressei aqui como servidor efetivo, eu exerci cargos de assessoramento de conselheiro, fui assessor muitos anos do conselheiro Maurício Brande Aleixo, depois eu passei a assessorar o conselheiro Eduardo Carone Costa e fui chefe da presidência na gestão dele em 2005. E fala para nós aqui um pouquinho, ao término desse mandato, com grandes avanços, grandes conquistas no setor tecnológico, no setor de investigações, o que o senhor considera de maior relevância nesse biênio 2023-2024? Eu procurei empreender aqui no tribunal uma gestão austera, pautada principalmente nos princípios que regem a administração pública e na ética. Procurei fazer uma gestão equilibrada, serena, sem alarde, para manter o tribunal coeso, unido, uma gestão que foi pautada pelo diálogo e foi bastante respeitosa, sobretudo com os meus pares, os membros do Ministério Público, os servidores e colaboradores do tribunal, também respeitosa e aberta ao diálogo com os nossos jurisdicionados, com outros agentes públicos de outras entidades e órgãos públicos não sujeitos à jurisdição do tribunal. Então, o balanço que eu faço da minha gestão é que foi uma gestão, deixando aqui a modéstia de lado, foi uma gestão bastante harmoniosa, com o fim que eu já disse de manter o tribunal coeso, unido, enfim, um tribunal em paz. Então, eu entendo que o saldo da minha gestão é bastante positivo, porque eu entendo que as parcelas ou a parcela de acertos foi bem maior do que a de erros. E qual ação o senhor julga que impactou significativamente na sociedade em geral ou na gestão pública estadual? Para falar de realizações, foram várias realizações que foram empreendidas nesses últimos 2 anos. Uma das principais realizações que eu considero que eu procurei fazer foi fortalecer o nosso corpo técnico de servidores, realizando cursos de aperfeiçoamento e de capacitação. Lançamos na minha gestão o curso de mestrado profissional, em parceria com a Fundação Dom Cabral, para 25 servidores efetivos e estáveis da casa. Fora outros cursos que foram realizados pela Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo. Também procuramos estabelecer canais de interlocução com outros órgãos e entidades, sejam
públicas e privadas. E essa interlocução com esses outros órgãos e entidades redundaram na celebração de termos de parceria e cooperação. Posso citar aqui 2 exemplos que eu entendo serem importantes. Sim. A parceria que foi celebrada com a Universidade Federal de Minas Gerais, com a interveniência da Faculdade de Direito e do Centro de Estudos Europeus Jean Monnet, que tem aí a finalidade de aproximar a academia ao tribunal e vice-versa. Também cito o termo de parceria que foi firmado com a empresa mineira de comunicações, que controla a TV Minas e a Rádio Inconfidência, com a finalidade de divulgar ações do tribunal realizadas e que essas ações cheguem a variados rincões do Estado. Na área da gestão interna, propriamente dita, nós procuramos aprimorar procedimentos e fluxos de trabalho, sobretudo na área meio, principalmente para atender às novas exigências da Lei de Licitações que entrou em vigor em 2021. Procuramos também, durante o último biênio, robustecer ainda mais a Central Suricato. Sim. Que é esse local aqui que funciona aqui nesse local onde estamos agora gravando esse bate-papo. Então, trazer mais servidores aqui para a Central Suricato, mais equipamentos, porque a Central Suricato hoje ela é um centro de referência e de apoio às nossas ações de fiscalização, com a finalidade de tornar essas ações mais certeiras, efetivas e eficazes. E a Central Suricato também tem desenvolvido grandes ferramentas para apoiar as nossas ações de controle. Posso citar aqui o robô Apollo e o robô Solaris, além também de eles desenvolverem painéis de informações, trazendo dados para a sociedade, como foi agora o último painel relacionado aos gastos públicos municipais com shows artísticos. Outra também ação que eu considero importante foi a elaboração de um plano de gestão estratégica da área de TI, que eu acredito que tornará muito mais efetiva a área de TI do tribunal e o emprego dessas novas tecnologias aqui na casa. Presidente, fale um pouquinho para nós sobre essas auditorias que aconteceram há pouco tempo, primeiramente na educação, depois na saúde do Estado. Dentre essas ações de fiscalização que o tribunal realizou, realmente a gente pode citar a auditoria coordenada que foi realizada conjuntamente com os outros tribunais de contas do país, que foi feita sob a coordenação do Tribunal de Contas de São Paulo, para verificar as estruturas das escolas públicas em todo o Brasil. Então, essa auditoria coordenada, ela foi realmente muito importante, porque detectou aí várias irregularidades nas escolas públicas aqui do Estado, onde nós pudemos visitar. E outra também auditoria coordenada que realizamos, essa exclusivamente do tribunal, foi na área de saúde, em que o tribunal, no ano passado, numa ação toda coordenada aqui pelos técnicos do tribunal, eles puderam visitar 81 unidades de saúde, entre hospitais e UPAs, espalhadas por 73 municípios mineiros. E nessa ação, que envolveu mais de 100 servidores e várias unidades do tribunal,
assim, demonstrando um trabalho de coordenação e de sinergia notáveis, foram encontradas também várias irregularidades, das mais diversas ordens, como medicamentos vencidos, unidades que não tinham o quadro dos profissionais de saúde que ali laboram, colocado em um local visível para o pessoal ou os usuários dessas unidades. Também foram verificados profissionais de saúde que não estavam prestando serviço no momento da fiscalização, quando deveriam ali estar para servir, né, os usuários que procuram por esse serviço básico e essencial que o Estado deve prestar ao cidadão de forma bastante diligente, a tempo e a modo. E as irregularidades mais graves, elas foram, assim, de fato, sanadas de forma bastante diligente pelas unidades. Eu posso citar aqui o exemplo de um tomógrafo que estava estragado em uma unidade de saúde em Janaúba, que foi prontamente restabelecido. Também o conserto de um gerador de energia na UPA de Poços de Caldas. E também essa ação do tribunal gerou, assim, de forma imediata, a transferência de pessoas, de pacientes que estavam necessitando de um atendimento especializado para outros centros maiores, como para Belo Horizonte e outros hospitais que têm uma gama de atendimento especializado maior. Causando aí grande repercussão na mídia também, né, presidente? Isso, esse trabalho realmente positiva. Rendeu bastante frutos, né, para o tribunal, e tanto que teve uma repercussão em variadas mídias, né, seja falada, escrita, televisada, e também houve um feedback bastante favorável das pessoas, né, do cidadão, que acompanharam essa ação do tribunal. Ao terminar seu mandato, presidente, qual o legado o senhor acredita estar deixando para o Tribunal de Contas e para os órgãos fiscalizados? Denise, falar em legados, nesse tempo em que as coisas mudam num átimo de segundo, né? Principalmente numa gestão do tamanho do Tribunal de Contas, é um pouco difícil, mas eu poderia dizer que eu deixei como legado a execução de uma pauta de ações afirmativas e proativas em prol do interesse público, visando melhorar a vida das pessoas e o aprimoramento da gestão pública. Também eu posso dizer que, como um legado, manter o tribunal como um órgão neutral, um órgão neutro, assim como foi concebido por Rui Barbosa na estrutura organizacional do Estado brasileiro. Também eu posso dizer como legado a disseminação da cultura aqui na Casa do controle estratégico de contas. O que eu quero dizer com isso? Que o controle exercido pelo tribunal deve ser estratégico, ou seja, é um controle que deve saber o que fazer, como fazer e para que fazer. Um controle que deve ser efetivado por meio de ações planejadas, certeiras e efetivas. Mas o que eu considero o meu principal legado, desde quando é que cheguei, em 18 de julho de 1988, é o meu compromisso, a minha dedicação exclusiva ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que é pautada numa autuação aí norteada pela ética e pela moralidade.
Presidente, em sua visão, quais são os maiores desafios enfrentados pelos tribunais de contas do Brasil? E o que poderia ser feito para que eles continuem desempenhando o seu papel com eficiência? Denise, essa pergunta é bastante complicada. Difícil. Sobretudo nesse contexto de crises, de estatofobia e de criminalização da política e das atividades públicas em que vivemos. Então, os desafios que o tribunal enfrenta neste momento são multifatoriais e crescentes. Mas eu poderia citar alguns. O tribunal deve procurar consolidar cada vez mais ações de fiscalização voltadas para a análise das políticas, sobretudo neste momento de grandes desigualdades, sobretudo sociais. E também ele deve voltar o seu olhar nessa quadra de consolidação e de efetivação de direitos ditos de fraternidade ou solidariedade, a ações de fiscalização que também visem a proteger os direitos das futuras gerações, como os ligados ao meio ambiente. Além disso, o tribunal deve procurar estabelecer a justa medida para exercer o controle externo, para não parecer rigoroso demais sob a ótica do gestor público que está sendo fiscalizado, ou ameno e flexível sobre a ótica de outra parcela da sociedade. E para atingir essa justa medida, esse equilíbrio, o tribunal deve continuar sempre capacitando seus servidores e julgadores para que eles possam produzir trabalhos técnicos mais qualificados e julgamentos imparciais com estrita observância do devido processo legal. O tribunal também, como desafio, deve se preparar para essa nova tendência de resolução de conflitos por meio da mediação e da conciliação. Sim. Tivemos aqui no tribunal, no ano passado, boas experiências nesse sentido, quando o tribunal participou do fechamento de um termo de cooperação com os vários atores envolvidos aí na despoluição da Lagoa da Pampulha, em que envolveu o prefeito de Belo Horizonte, de Contagem, de Betim, a Copasa, o Estado de Minas Gerais e outros órgãos aí ligados à preservação dos recursos hídricos aqui no Estado de Minas Gerais. E um outro desafio que eu poderia citar, o tribunal tem que se adaptar a essas novas tecnologias da informação e da comunicação e tirar proveito delas para que as suas ações sejam mais certeiras, efetivas e eficazes. E em virtude disso, e para isso, o tribunal também tem que se preparar para a realização de auditorias de algoritmos, que são hoje cada vez mais utilizados para auxiliar o administrador público nas suas tomadas de decisões. Para que o tribunal se mostre cada vez mais esse órgão aí de defesa da democracia, da ética e do interesse público na administração.
Muito bem, doutor Gilberto. Estamos caminhando para o final de nossa entrevista e eu gostaria de agradecer imensamente sua presença aqui no TCE Entrevista e desejar também um bom retorno ao seu gabinete, de onde estamos certos de que continuará prestando um efetivo trabalho para o aprimoramento do controle externo. Eu que agradeço essa oportunidade de falar um pouco da minha gestão. Como disse, foi bastante austera, mas que teve uma principal, assim, norte, que foi, eu procurei desenvolver uma liderança servidora, que é aquela que tenta prover da melhor forma possível os servidores, os pares, né, os membros do tribunal, para que eles possam exercer as suas atividades da melhor forma possível. Eu gostaria também de aproveitar esse momento para agradecer aos meus pares, aos membros do Ministério Público, a vocês, servidores, colaboradores, aí pelo trabalho dedicado e abnegado no último biênio. Eu tenho certeza que isso fez com que a nossa gestão, na minha avaliação, fosse positiva e tenha dado resultados para a sociedade. Muito obrigado.